Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar abordando mais um tema da nossa revista Betel, lição de número 9, onde vamos estar abordando sobre o profeta menor Abacuque, ao qual nos dá uma lição tremenda, que o justo pela sua fé viverá. Texto áureo está lá em Abacuque 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Glórias a Deus. Abacuque, cujo nome significa abraço, ou seja, quem é que nunca precisou ser abraçado por Deus em sua caminhada aqui nesta terra? Abacuque vivia num cenário cercado por guerras. Abacuque vivia num cenário na qual a Babilônia estava em ascensão sobre a Síria, sobre o Egito, estava tomando posse de vários territórios, estava oprimindo, inclusive Judá. Abacuque, neste cenário todo, ele clamou a Deus, ou ele clamava a Deus, e ele não obtinha respostas. E diante de tudo isto, ele começou a se questionar, a ter dúvidas, se de fato Deus ouvia a sua oração. Ele começou a questionar-se, a ter dúvidas, se de fato valia a pena servir a Deus. Ele começou a se questionar, a ter dúvidas, por vezes nós somos céticos em relação a algumas coisas, se de fato Deus estava se importando com o que estava acontecendo ali, na sua história, com o seu povo. Se de fato Deus estava vendo, se de fato Deus estava no controle da situação. E diante disto, este profeta entra em parafusos e começa a fazer várias perguntas a Deus. E o texto de referência está lá em Abacuque, capítulo 1, versos 1, 2, 3, 4 e 5. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, estudante de teologia, amante da palavra de Deus, também professor de escola bíblica dominical na minha igreja local, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Itaipava, Petrópolis. Pois bem, vamos estar abordando um pouco mais sobre este homem que trouxe problemas, que também são os nossos problemas, de um homem que tinha uma humanidade tal como nós somos humanos. Não vou estar adentrando no mérito ali, simplesmente de Abacuque. Acredito que a Bíblia precisa ser prática e a palavra é prática. Então vamos estar abordando sobre coisas que Abacuque viveu, que nós também vivemos nos dias de hoje. Pois bem, ansiedade parece ser a palavra-chave hoje, em voga em nossos dias. Por quê? Porque nós somos ansiosos por natureza. Tudo exige rapidez à nossa volta. Nós vemos que estamos inseridos no mundo ao qual está globalizado e tudo chega, a informação chega de um lado para o outro com muita rapidez. E tudo hoje precisa ser muito rápido. E inclusive nós, como servos de Deus, ou você como ser humano, quando vai pedir alguma coisa a Deus, parece que Deus também precisa agir com rapidez, com a mesma forma que uma informação chega de um lado para o outro, no mesmo segundo ou no mesmo instante. Parece que quando nós pedimos algo a Deus, Ele precisa nos responder na mesma hora, naquele mesmo segundo. Mas a pergunta é, e quando Ele não age? E quando Ele não trata? E quando Ele não faz? Quando pedimos no momento em que queremos? E quando nós estamos enfermos e pedimos uma cura e a resposta não vem? E quando nós estamos passando por um problema familiar e pedimos uma intervenção de Deus e essa intervenção não chega? E quando nós estamos no nosso trabalho pedindo de repente uma porta aberta ou pedindo uma promoção, pedindo para Deus entrar numa causa e Ele não faz, Ele não age, o que fazer diante dessa circunstância? E o profeta Abacuque, também como homem, como ser humano como nós, ele chegou a até duvidar se Deus de fato estava no controle da situação, porque ele pedia, ele clamava, ele implorava o favor de Deus e Deus não fazia nada. Ele começou a duvidar se de fato este Deus poderia intervir na história, se de fato este Deus ele tinha um controle sobre a situação, se de fato este Deus se importava com o que estava acontecendo na sua vida. Talvez
você esteja vivenciando uma situação muito similar, parecida, será que Deus de fato se importa comigo? Será que Deus de fato está ouvindo a minha oração? Note bem que, como humanos, grandes homens também viveram situações de angústias. O salmista Davi, ele chega a dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em algum momento, parecia que não viria socorro, mas ele chegou a uma conclusão: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Asaf, um grande levita, uma certa feita, ele chegou a questionar, porque ele andava pelas ruas da cidade, ele olhava de um lado para o outro e avaliava a situação que o ímpio prosperava, o ímpio tinha aparentemente respostas. E por vezes nós, como servos de Deus, também chegamos a nos questionar. Parece que o ímpio tem uma história melhor. Parece que o ímpio não passa por problemas. Parece que o ímpio não enfrenta lutas e a vida dele é bem melhor. E Asaf, ele chegou a este nível, a achar que Deus havia esquecido, que servir ao Senhor não era algo que não valia tanta pena assim, porque quanto mais ele servia, mais ele sofria. Mas até que ele entrou no santuário e ele entendeu o fim das coisas. E o Abacuque, para nós encurtarmos a história, ele também chegou à conclusão no capítulo 2, no verso 4, que o justo pela sua fé ele viveria. Isso é muito importante nós chegarmos a essa conclusão, porque ele entendeu que o justo não vive de fatos, o justo não vive de cenários, o justo não vive de circunstâncias, o justo vive pela fé. E quando ele entendeu que o justo pela sua fé viverá, no capítulo 3, do verso 17 e 18, nós vamos ver algo lindo, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque entendera que nem só de respostas vive um homem. Abacuque entendera que o justo vive pela fé. Quem sabe hoje você precisa entender que você não vive de respostas, você vive de fé. E quando você vive pela fé, você se alegra em qualquer cenário, em qualquer circunstância, boa ou ruim. Não importa o cenário, o importante é viver pela fé. E já parou para pensar que Deus busca justamente homens assim? Abraão foi encontrado pelo Senhor porque era um homem de fé. E quem sabe a sua fé pode mudar o cenário ao qual você está a vivenciar. Para que duvidar? Se tudo o que nós precisamos é fé. O justo vive pela fé. Podemos definir o livro de Abacuque como um livro ao qual Deus nos convida a vivermos pela fé. Não de respostas, não de questionamentos, não de murmurações, não de aparentes situações favoráveis, mas o Senhor nos convida a vivermos pela fé. Tem gostado do nosso conteúdo? Deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, porque temos muito material como este, para compartilharmos e espalharmos a palavra de Deus para a sua vida, e também nos ajude a crescermos este canal, estarmos pregando esta verdade, esta palavra que liberta. O justo vive pela fé. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.